Tá aparecendo na tela aí, né? Tá aí, né? No seu celular tá, né? No Microsoft. Tá. Vai em cima, né? Pode começar? E aí, pode começar? A senhora quer fazer a introdução? Tá. Pode ser. Fixado. Bom. Vocês estão dando. Minha voz. Seu microfone está aberto. Eu deixei. Não, está no Teams. Seu Teams está aqui. Beleza. Agora eu não sei mais onde aperta, onde que era. É só voltar. É só voltar aqui. Deixa a apresentação. Tá vendo? Agora deu ruim. Só projetar de novo. Teste, alô. 1, 2, 3, teste. Alô, alô. Ela saiu. Alô, alô. Aqui, ó. Vou falar alô de novo. Alô, alô. Uma. Não, uma. Então, vamos começar nossa sessão clínica de top 10 de artigos de avanços no diagnóstico de biologia molecular. Hoje quem vai fazer a apresentação é a doutora Eduarda Magalhães, e quem fez a orientação e está participando aqui conosco. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela sua presença. É o doutor Alexandre Cunha, que é consultor do médico do Laboratório Sabin, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e membro do Comitê de Resistência Antimicrobiana da SPI, e membro do Comitê Executivo do BRCAS. Duda e Alexandre, a palavra está com vocês. O Henrique chorou, disse que vinha presencialmente, mas está online só. Primeiramente, bom dia. Sou Eduardo, sou R2 de Infecto, e hoje eu fui orientada pelo Dr. Alexandre Cunha, que foi maravilhoso, super me ajudou. E nós vamos falar hoje um tema sobre as atualizações de biologia molecular nos métodos diagnósticos. Bom, inicialmente, na introdução, qual é a definição da biologia molecular? É a área da biologia que vai investigar as bases moleculares de reações químicas entre as biomoléculas, com foco nos sistemas celulares e suas interações. Os componentes inclusos nesse sistema, né? Está DNA, RNA e proteínas, nas áreas relacionadas de genética e bioquímica, com ferramenta tanto para doenças infecciosas, neoplásicas, como genética. Em relação à evolução, começando com Mendel, né, o pai da genética, professor e cientista. Logo depois, aí Frederic, com a descoberta do ácido desoxirribonucleico, o DNA, com a análise de linhagem dupla e fuso, foi quando eles descobriram a primeira vez a nucleína. E logo depois vieram, em 1928, foi quando teve o Prêmio Nobel da Fisiologia ou Medicina, quando surgiu de fato a molécula de DNA, né, a análise do DNA, que seriam duas cadeias polinucleotídicas, com ligações de hidrogênio e complementariedade das bases. Então, colocando de fato a evolução, começamos inicialmente com as informações genéticas do DNA em 1944, logo após a decomposição do DNA de adenina igual timina, citosina igual guanina. Depois descobriram que os nucleotídeos DNA estavam compostos com uma ligação de fosfodiéster de 3' para 5'. Logo após veio o desenvolvimento da biologia, da tecnologia de DNA recombinante, com sequenciamento do DNA, posteriormente a invenção do PCR, e em abril de 2003, teve o surgimento do projeto do Genoma One. Só colocando, assim, um pouco dessa parte de biologia molecular da introdução, só relembrando que no núcleo, aqui temos o núcleo da célula, temos os centrômeros, as cromátides, e os par de base, né, de hidrogenada, que está relacionada com essas histonas, que são proteínas que formam a conformação dos nucleotídeos, e sendo que o nucleotídeo tem a parte do DNA, logo depois vem o RNA, que é quando acontece a transcrição de DNA para RNA, e a tradução, que é quando a RNA se transforma em proteína.
A reação de PCR, a definição dela, né, é uma técnica de amplificação do DNA que baseia-se na replicação do DNA com os produtos da PCR sendo chamados de amplicons. Os primers são pequenos nucleotídeos que vão ajudar depois de marcar o início e o fim dessa amplificação, que é o que a gente vai falar posteriormente, e as considerações, né, de que é de fato, assim, tá bem relacionado tanto com o diagnóstico, a parte de forense, biotecnologia, pesquisa genética, essa questão da PCR de fato. Aqui eu coloquei só basicamente como é que funciona a PCR, assim, o intuito dela. Inicialmente temos a desnaturação do DNA, que é quando separa as moléculas por superaquecimento. Logo depois tem o anelamento, que é quando os primers se ligam, funcionando como molde para formar uma nova fita de DNA através desse molde, que é chamado terceiro processo de extensão. Como tudo é realizado nesse aparelhinho, eu coloquei aqui um aparelhinho bem didático, só pra, não é bem esse aqui, mas assim, como é tudo feito o que a PCR consegue fazer de controle em cima disso tudo, né, de criar um não molde. É um termociclador, e como tudo para fazer a parte de fazer o DNA ou não depende de uma temperatura, de um superaquecimento, o que a gente consegue fazer nessa parte do PCR é definir uma temperatura e mudar também o número de repetições para amplificar o material genético. Aí aqui temos as variações de PCR, que tem esse nestes PCR, que é quando utiliza genes bem pequenos, ele faz uma amplificação geral e depois uma mais específica. O RT-PCR, que é quando eu tenho uma amostra de RNA, que é, por exemplo, o que a gente faz em carga viral de HIV. Quando eu tenho uma amostra de RNA, essa amostra de RNA tem que ser transformada em DNA para depois ser lida no material de PCR, e aí esse RNA, pela transcriptase reversa, vai se transformar em uma cadeia de fita dupla, que é o RT-PCR, e o PCR quantitativo em tempo real, que é o que fez agora a maior inovação, assim, que é o diferente, porque agora eu já consigo fazer essa leitura do PCR sem precisar agora fazer uma eletroforese, colocar as bases de nucleotídeos, enfim, de ter o gel de eletroforese sendo necessário, porque esses fluoróforos aqui, ele consegue visualizar rapidamente, ele gera uma corzinha que já é lida pelo equipamento. Aí os métodos de sequenciamento genético, o objetivo geral dele é identificar sequências de nucleotídeos, DNA e RNA, com aplicações, tanto na parte da genética, da identificação de micro-organismos, mutações, polimorfismos, e aí começamos com as primeiras técnicas, que é essa de Gilbert, que inicialmente eles faziam basicamente uma clivagem das moléculas de DNA, logo após era colocado em um gel de eletroforese e lido por esse equipamento, que gerava essas bandas aqui, que depois que daria o resultado final da amplificação do DNA. Depois vem o método de Sanger, que é quando ele avalia a parte do DNA através de um primer, ele usa as moléculas de nucleotídeo, o primer se liga, passa nessa capilaridade, gera no gel de eletroforese e vai gerar para a máquina como se fosse raios luminosos, que é essa parte aqui onde vai ser lida a sequência genética. Aqui está explicando bonitinho. E ela aprimorada, que é agora uma coisa mais nova, né? Que é quando o que ele mudou é basicamente não precisar mais de material radioativo, que eles colocavam essas questões aqui na pontinha do primer. E aí, com isso, ele conseguiu ter uma resposta também mais rápida, porque tudo é feito aqui nesse tubozinho. No tubo eu já consigo colocar todos os nucleotídeos para ser amplificado, e logo depois eu uso somente uma canaleta, sabe? Na hora de colocar, de fato, assim, as moléculas para fazer a leitura no sistema. E aí, o primeiro artigo, essa era só a introdução, o primeiro artigo vai falar dessa combinação do sequenciamento de genoma completo e sequenciamento metagenômico no diagnóstico microbiológico, né? O sequenciamento de genoma completo, ele tem uma alta resolução para identificar tanto a bactéria, as resistências, as virulências, e é ideal para uma análise mais detalhada de patógenos, e já o sequenciamento metagenômico, ele permite uma análise de DNA já de múltiplos micro-organismos, e ele tem dois tipos de técnicas que podem ser abordadas, tanto pela 16S, como essa Shogun aqui, que é quando tem um sequenciamento amplo. Os objetivos desse estudo, então, foi basicamente responder 3 perguntas. Esse estudo foi publicado em 2022, coloquei aqui no cantinho. O objetivo desse estudo, então, foi analisar as 3 perguntas: quem está presente, qual é o bichinho que está presente, qual é a finalidade, a funcionalidade, as interações dele. Esse estudo foi comparado com os métodos baseados em cultura, para fazer identificação e a suscetibilidade dos micro-organismos, para ver se era de fato confiável ou não. E uma das limitações que já coloca desde o início, sim, em relação à cultura, é porque a cultura realmente depende de um tempo muito prolongado para ter o resultado. O micro-organismo, que ele é difícil cultivar, é mais difícil de ser visualizado, né? Porque um organismo que é mais fatidioso, ele é mais difícil. E tem a dificuldade em relação a identificar virulência / resistência.
Então, os diagnósticos dessa parte de genoma, que seria ou essa parte de sequenciamento do genoma completo ou do sequenciamento metagenômico, o diferencial dele vai ser essa questão de superar esses limites da cultura, por trazer um resultado mais rápido, por conseguir identificar o micro-organismo que ele cresceria mais devagar numa cultura, e assim como identificar resistência, virulência, enfim. E aí depois a gente vai colocar específico. E aí isso teve um grande impacto, assim, estendeu muito, foi muito impulsionado na época do Covid, por conta do Covid, teve vários estudos, e, enfim, agora cada vez mais estão fazendo essa revolução aí da combinação, para fazer diagnósticos mais precisos, com rapidez, para auxiliar na parte clínica. E aí, a primeira amostra eles já colocam, né? Qual que é o tipo de amostra, se foi uma amostra que foi cultivada, se você quiser avaliar se de fato essa amostra vai. Se você quiser avaliar uma amostra simples, eu vou fazer o sequenciamento completo, né, metagenômico, que aí eu vou detectar, por exemplo, no caso de cepas de resistência, por exemplo, está tendo um surto na UTI. Então, esse aqui já seria um ponto bom, porque ele já consegue identificar qual que é o bichinho e as cepas que estão fazendo aquela parte aquele estrago todo no local. E já quando você quer saber uma coisa mais mista, uma coisa que tem várias, polimicrobiano, tem várias coisas, você já consegue fazer o sequenciamento já completo. Quando você pensa que não, o meu foco, minha amostra não foi cultivada, eu estou querendo identificar, não foi cultivada, é de amostra direta, por exemplo, fezes, sangue ou algo do tipo, urina, eu quero identificar diretamente. Aí já entraria essa parte de metagenômica, e aí se eu quiser de fato identificar qual que vai ser o bichinho causador, eu faço essa 16S, que seria para bactéria, ou essa IPS, que seria para fungos. E se eu quiser fazer o sequenciamento metagenômico completo, é quando eu quero ver, por exemplo, qual que é a microbiologia, qual que é a análise funcional, qual é os fatores de virulência, enfim. E aí eu vou identificar posteriormente. Você tem que primeiro identificar o que você quer, qual que é a sua amostra. A amostra foi cultivada ou não foi cultivada, e depois, se ela foi cultivada, qual que é seu foco? Descobrir qual que é o bichinho, ou o seu foco é descobrir o bichinho com as suas interações no meio ambiente. E aí, aqui eles colocam que o bom dessa parte de sequenciamento do genoma completo é identificar esses micro-organismos que são difíceis de qualidade, mas, assim, precisam de ferramentas específicas de grande, bem automatizadas, bem robustas para identificar, de fato, qual seria a sua interação com o meio ambiente. Excluir contaminação para garantir análises confiáveis também é um dos problemas que tem que ser feito, né? Porque senão ele pode identificar tudo, seja polinização, seja infecção. E aí é isso, aí tem as predições, por exemplo, de fenótipo, essa parte de sequenciamento de foco de micro-organismo, que seria isso aqui, ó, nessa parte da tabela aqui, quando eu quero identificar o bichinho, o bom, por exemplo, a pseudomonas, você está vendo que identificou uma pseudomonas, você consegue identificar qual seria aquela resistência, por exemplo, é um AMC, ou um Staphylo aureus que está com resistência a DAP, você consegue identificar se tem, por exemplo, esse gene MPRF. E as limitações é o que eu tinha falado dessa questão de que precisa de uma validação contínua para manter a precisão, assim como ter ferramentas mais robustas para identificar de fato, né? Aí já a metagenômica, que seria essa outra parte aqui, que é o foco de quando você está pegando um material direto da amostra, por exemplo, sangue, urina, fezes, líquido articular, qualquer coisa, essa parte, quando você tem foco já em comunidades bacterianas, você pode fazer ou essa parte que é baseada nesses amplicons, que é quando você quer definir uma região-alvo de fato ali, mas um dos pontos dele é que ele não fornece as funções metabólicas daquele método. Por exemplo, você identifica qual que é a bactéria, mas você não consegue identificar qual que é o mecanismo de virulência, enfim, você identifica somente a espécie e é o que ajudaria, por exemplo, no caso de surto UTI. Já essa outra parte de sequenciamento, você consegue identificar quais são os bichinhos, quais são os mecanismos de virulência, mas tem essa limitação, né, da sensibilidade ser reduzida quando o micro-organismo, por exemplo, é lento, enfim, é uma complexidade analítica um pouco maior. E aí aqui eles trazem uma análise comparativa desses, comparando todo o sequenciamento completo, seja o sequenciamento baseado na parte de detectar o ribossomo da bactéria ou do fungo, que é esse ITS, o Shogun, que é quando você faz essa análise geral de tudo. E aí o que eles conseguiram avaliar é porque, assim, todos eles são bons, eles conseguem identificar, de fato, quais são as bactériazinhas. O 16S, ele se limita até a espécie, ele não consegue identificar qual que é a cepa. A parte dos custos é alto custo, aquele que é o sequenciamento mais completo, que é o Shogun, que é quando você identifica a bactéria, quais são os mecanismos de resistência, virulência, tudo. Ele é um pouco mais, além de ser mais caro, ele demanda um pouco mais de tempo. E aí agora tem várias novas perspectivas para tentar identificar, porque cada vez mais, né, o número de resistência antimicrobiana, surtos hospitalares, gerando então um desafio de necessidade de padronizar quais são a padronização dos métodos e quais são os custos que isso geraria, né? Mas o maior benefício
relembrando novamente, é a capacidade de detectar tanto o micro-organismo, assim como a parte da resistência dele. Ou seja, auxilia muito na vigilância epidemiológica. O senhor quer falar alguma coisa desse aqui? Não, bom, sim, só para entender, gente, o metagenômica, eu acho que não é futuro, mas a gente está caminhando para um terreno que a gente não sabe. Estou até pensando no grupo que os ortopedistas descobriram que existe metagenômica esse mês. Sério? Todo mundo recebeu, eu recebi. Todo mundo recebeu e eles pegam, tiram a prótese, infectada lá, e mandam para os Estados Unidos. Ai, meu Deus! E aí aparece o bicho lá, não sabe o que faz com isso. O bicho não, aparece um pedaço de material genético de um bicho. E o problema de metagenômica ainda é saber o quão relevante é o achado. O achado da clínica. Porque quando você tem um sério quantitativo, a gente sabe. Se passar de 35, 38 ciclos, a gente sabe que aquilo provavelmente não é relevante. A gente não tem essa quantificação do gesto metagenômica para saber. Então a gente usa em situação. Eu pedi metagenômica umas 3 vezes na vida. Esse tipo de desespero de causa total. Tentei todos os métodos de cultura tradicional, PCR, para agente específico. Eu já ganho, que é esse gás, você atira para tudo que é lado. Esse não tem praga. Você quer amplificar o bicho, você pega o praga, fala, vamos fazer para isso. Ou você pega o PCR multiplex, vamos fazer para esses 10 bichos. Quando você faz metagenômica, não. Um banco de dados infinito vai amplificar tudo que é DNA. Eles deletam o DNA do hospedeiro, né? E aí fala, tem esse aqui, vai dentro do banco de dados. E às vezes você acha coisas bizarras. Tinha uma paciente com uma lesão pulmonar, que não sabia o que era lá, pulmonar. E a gente foi pedir, e aí viu casos, né? E veio com pseudomonas no sangue. O que eu vou fazer? Esse fragmento de pseudomonas no sangue. Não é pro que isso aí é relevante. Então, assim, a gente não sabe. Né? São aulas do futuro. Durante daqui a 3 anos, 4 anos, a gente vai crescer mais vai ter o custo vai despencar. E o tamanho do negócio, vocês vão passar quem passou por ele, viu? Tem NGS que cabe da palma da mão para ele. Financiamento é desse tamanho. Que legal. Mas quanto custa? Cara, eu acho que depende do produto de dados, assim, mas assim, de cada estado. R$8.000. E esse que eles estão fazendo, Porque o cara é proprietário, né? O cara tem muita coisa que está sem house. E aí o preço barateia muito. O cara software proprietário é igual ao que já tinha feito. Quando é open source, em casa é mais barato. Né? Então, PCRs comerciais, mesmo de um alvo só, são bem caros. PCR em house sai R$50, não sei se você sabe. Nossa. 50, R$80 por um PCR em house. 50. Então, estudo o negócio. Agora, se você comprar a Roche, na cheia, 200, 300. Então, varia de acordo com isso. Mas isso é um futurão, assim. Só um tipo de filme, né? Tem nosso pensador para filme. A gente vai assistir cara. Um filme depois da Roche. É uma turma muito bom. Muito doido, né? Dedurou sua idade, ela falou. É sensacional. Eu vi antes do projeto de Genoma. Eu só velho, eu vi no cinema antes do projeto de Genoma. Sério? Daqui a 3 dias, o projeto de Genoma. Assistiu. Tá. A gente teve um paciente, a gente tem muito genoma. Ela com barriga doce, é uma paciente idosa, magricelinha, bichinha, que tem uma linfonodomegalia bizarra que trata com IV, dá uma melhorada, aí depois volta, piora, faz febre, pior, se é granuloma, mas não cresce. E a gente já passou por TV comigo, você passou até para a máquina, talvez dava saber qual é. Só que já fiz umas 8 biópsias ali e não cresce. Mesmo sem antibióticos, só mais visualiza para Mas isso visualiza para eventos na biópsia. Agora, eu acho que não cresce. o sangue manda para o Einstein, né? O Einstein faz, o André faz lá. Não, mas é SUS. Então, ele não é absolutamente, eu não lembro, cara. Eu acho que tem menos de 3 quilos. O do Einstein. Só que o problema, de novo, é validado com 4, 5 espécies. Tem validado até validado 100 espécies. Então, se acaba outra coisa, a gente não sabe como confiar com isso. Mas nesse caso, para você sabe que é um lixo, só pode botar a mão no bicho. Então, o que é o bicho? ultimato fazer qualquer amostra, porque o cara apresenta só sangue, não faz qualquer coisa. Esse ácido, esse novo
oftalmologistas estão fazendo e fazem um monte de coisa. Articular, curso. Dá para fazer. Você tem uma parceria com o Einstein, e aí ele me manda, né? Manda para você, esse caminho tem que fazer o Einstein. Sempre solidário com essa. Mas é mesmo. E o Save Solidário? Tem. Não é você. E quando você faz coisa que é dele, aí o cara está pagando para o outro, que vai ter que pagar mais, né? Mas não precisa pagar, né? Aquela história que o outro já tem, entra no site. Tentei. Bom, Tá bom. Agora é o próximo, que vai falar dessa parte de metagenômica nos pacientes de UTI com infecção respiratória, do trato respiratório inferior. E aí na introdução coloca, né, infecções polimicrobianas do trato respiratório inferior na comunidade e no hospital, está cada vez mais prevalente, e que a cultura convencional ela é padrão ouro, entretanto ela é lenta, né, reduzida, pode mudar quando o paciente fez de antibiótico ou não, e além disso, a incapacidade de detectar os micro-organismos que crescem de maneira mais lenta, mais devagar. Já o teste PCR multiplex é o que já ajudaria de uma forma mais rápida, né? Tem mais repertório, mas também não tem tantos detalhes genômicos completos, igual teria essa questão da metagenômica respiratória. E aí, então, ele surge, né, como potencial teste para fazer uma análise de uma pneumonia mais grave, ou seja, estou muito na dúvida, o que que é? Ai, meu Deus. Aí você faz essa metagenômica, ela já te ajuda a identificar melhor quais são os patógenos, os mecanismos de resistência, ajudando, de fato, ali a decidir a tomada de decisão mais precoce no tratamento. Então, esse estudo e essa aplicação teve várias análises, mas ainda existe uma ausência de viabilidade e amplitude do impacto, né, de qual seria nessa questão na rotina diária, né, porque tem vários estudos para isso ainda já, que já começou de fato, mas, assim, saber se de fato isso vai ser aplicável na rotina é um pouco mais complicado. É. É. A gente pede cultura da cidade traqueal, tudo óbvio enviado dentro de custo hoje, mas é um estudo piloto para ver se tem benefício. Uhum. Não, é um estudo piloto para ver a validação clínica disso. Sim. Se clinicamente não ajudar muito, nem vamos gastar esse dinheiro. Só para um painel, não sei se vai tudo aqui. Às vezes se identifica tanta coisa, Não sabe que colonização ou bicho. Pois dá para isso mesmo. Uhum. Vai correlacionar com cultura e correlacionar com o PCL. É. E para ver as diferenças, se muita coisa. São aplicáveis ou não. Aí ele coloca, né, que o impacto terapêutico provavelmente seria bem importante em relação a otimizar o tratamento de antibiótico, assim como uma das coisas que seria positiva é você ficar falando para o médico de os resultados, né, de forma mais diária, auxiliando tanto no controle de infecção, a galera da CCH, quanto nessa parte da gestão hospitalar. Não, eu apontei para a doutora Juliana. Aí eles querem avaliar a validação dessa questão de serviço piloto para futura aplicação, se seria aplicável na futura prática clínica ou não. E aí foi realizada numa UTI médica, cirúrgica e respiratória em 41 leitos, incluindo os pacientes que estavam com oxigenação extracorpórea, em novembro a dezembro de 2021 e janeiro a março de 2022. Aí fizeram a seleção e a metodologia com os pacientes foram selecionados pela equipe, os intensivistas do local, e aí fizeram a comparação dessa metagenômica respiratória com cultura e sequenciamento do RNA, que seria o 16S. O tempo do resultado coloca que é muito rápido, isso é um ponto positivo dele, que 30 minutos a 2 horas o médico já tem um relatório, assim, de qual seria o micro-organismo, o que ajudaria ele de fato, e caso tivesse algum resultado discrepante, era verificado, logo posteriormente era realizada a PCR quantitativa, pensando no patógeno específico, né? E aí eles fizeram essa coleta prospectiva, tanto de dados de base da parte clínica, quanto as prescrições de antibióticos que foram acontecendo durante essa evidência da metagenômica. E aí, lembrando que a cultura e essa identificação do RNA 16S geralmente pode demorar de 4 a 6 dias ali, e demorando ainda mais a decisão do tratamento, a pós-sessão do tratamento. E aí colocaram como critérios de inclusão os pacientes com suspeita de infecção do trato respiratório inferior, que tinham potencial resultado para ajudar nessa parte de diagnóstico e prescrição de antibióticos. As amostras eram coletadas na UTI às 8h30 da manhã e era esperado que o resultado estivesse lá com o médico às 5 horas da tarde. Então, já tem pelo menos 1h10. E aí eles faziam a extração do material genético direto da amostra, ou seja, peguei o meu aspirato traqueal, peguei meu lavado bronco-alveolar e já colocava direto para análise. Esse é o ponto positivo dele, né? Não precisar de necessidade do micro-organismo ser cultivado em laboratório ou não. E aí era feita uma supervisão tanto por infectologistas, um infecto, na verdade, 3 intensivistas, 2 microbiologistas e um farmacêutico. Nossa,
farmacêutico, escrito. E aí essa supervisão era feita a cada 15 dias. E aí eles faziam esse fluxo, né, tanto de lavado broncoalveolar, aspirado, esses lavados não diretos e os fluidos pleurais. E só uma observação que esses casos de pneumonia adquirida na comunidade foram raros, porque esse estudo foi conduzido na época do Covid. E aí aqui ele faz uma visão sistemática. Como se não fosse uma coisa muito longe, né? E aí a análise sistemática, foram 15 semanas ali de segmento, eles analisaram várias culturas, algumas delas não passaram no teste, porque a amostra de qualidade não estava boa, e aí no final tivemos 99 amostras analisadas para fazer essa metagenômica, e 77 pacientes. Aí aqui do lado B, eles colocam como que seria a parte do laboratório, coletei, peguei a amostra, até chegar na parte do sequenciamento ali completo, e aí aqui na seta mostra qual que é o fluxo, né? Geralmente você identifica, preciso, pego a amostra, faço a metagenômica, dou o resultado para o médico, ali geralmente já daria um resultado ali de mais ou menos umas 6 horas, idealmente, você já teria pelo menos o ideal ali, alguma coisa ali para a equipe. E aí esses relatórios de comunicação eram feitos a cada de genes de resistência, por exemplo, era feito em 2 horas, e os relatórios que eram entregues para os médicos depois era colocado em PDF e anexado no prontuário eletrônico. Comunicado tanto para os intensivistas quanto para os infectos. A gente também tinha que ser comunicado. E aí eles faziam os relatórios de resultados, em 30 minutos tinha uma identificação bem rápida, e em 2 horas você já tinha os resultados mais completos. E aí era reportado somente os casos que eram considerados como infecções respiratórias, ou seja, o paciente tinha que ter, de fato, a clínica, porque senão eu vou encontrar vários micro-organismos de colonização e não adiantaria nada para o médico. E a base de dados fazia essa análise tanto das infecções do trato respiratórios, e fazia dados históricos dessa parte de cultura dos últimos 5 anos daquele laboratório clínico, avaliando, de fato, o impacto terapêutico na otimização do tratamento em quase 50% dos pacientes, além de ser muito bom, né, de ter o fornecimento diário dos resultados para os médicos, auxiliando no controle, na gestão, enfim. E aí aqui eles colocaram semanas de segmento dos pacientes em 15 semanas, aí colocaram os pacientes que fizeram a metagenômica, os pacientes que não fizeram, no final teve 172 pacientes analisados. A idade média, o grupo era bem semelhante entre eles. O que tinha de observação que eu grifei nessa parte era que tinha alguns pacientes, né, assim, apesar de poucos, mas você vê que a maioria dos pacientes que fizeram a parte da metagenômica, que estava em ECMO, fizeram essa parte de metagenômica, e que muitos eram da época do Covid, né? Então, na época do Covid, muita pessoal em circulação extracorpórea foi realizada essa metagenômica para tentar ajudar ali de fato. Foram analisadas várias amostras, e eles colocaram a identificação do teste, foi feita ali para pacientes que estavam tanto da comunidade, que apesar de menor quantidade, que foi 23%, comparado aos que adquiriram no hospital, que foi 63%, e aí coloca aqui a parte antibiótica, que ajudaria de fato ou não. E isso aqui era só que eles excluíram algumas amostras, por exemplo, falhava do controle de qualidade, tinha uns pacientes que foram inclusos, mas depois eles viram que nem estavam no UTI, sendo que o estudo era feito para pacientes que estavam no UTI, e aí tiraram do estudo. E aí eles fizeram uma análise geral do desempenho dessa metagenômica, e aí aqui eles colocam várias coisinhas, não dá para ficar explicando muito, porque senão vai ficar muito longa a aula, que eu fiz várias, mas assim, colocam como verdadeiros positivos o TP, que é esse aqui, ou seja, de fato, o metagenômico foi compatível ali com a cultura. Os verdadeiros negativos, que é o azulzinho, metagenômico compatível também com cultura, para ser, né, negativo, que não, de fato não foi identificado. E aí tinha os falsos positivos, o que eu identifiquei na metagenômica, mas não foi identificado na cultura, e o falso negativo, que é quando eu identificava na metagenômica, mas não identificava na cultura. Isso aí tem um problema conceitual, vamos chamar de falso positivo. Eu fiquei até confusa depois. Então, quando você tem um metagenômico como esse Evan Maria, que dá positivo no painel, e aí não vem na cultura, você vai falar que é um falso positivo no painel? Não, vai ser um falso negativo da cultura. Como a gente está usando como padrão ouro, não sabemos. Pode ser um falso positivo, pode ser microorganismo inviável, pode ser fragmento de bicho. Então, nunca saberemos. Isso aí vai depender do quadro clínico, a casa. Credo, vai estar assim. Aí, no final, eles avaliaram a sensibilidade de 93% do desempenho da metagenômica, com a especificidade de 81%. E 94% foi após testes confirmatórios, mesmo de fato. Essa é a especificidade que a gente não sabe, né? Porque sobre falso positivo, que eles falam em tudo ali. A especificidade cai bastante. Sim. Veio aqui, e na cultura não veio, isso é um falso positivo. E a especificidade tem. Não sabemos. E aí, o desempenho, né, em relação à rotina, nesse caso, comparado com a cultura, ou aqueles que fizeram o PCR depois multiplex, eles avaliaram que o tempo de processamento é uma média de 6,7 horas mediana, comparando com a cultura, que geralmente demora muito mais, tipo 29 horas, o resultado final demora até 40 horas.
Ou seja, de fato, proporciona um diagnóstico mais rápido, significativo, comparado com a cultura. E comparando com o sequenciamento de RNA, tiveram algumas amostras, 75 de 99 amostras da metagenômica foi encaminhada, precisou ser encaminhada para sequenciamento, ou seja, identifiquei para a metagenômica, fiquei em dúvida, mandei para o PCR, identificar de fato se era o bichinho, e, enfim. E teve uma limitação, mas foi em um paciente só, mas eu quis colocar porque eu achei legal. Porque em uma metagenômica eu não consegui identificar a Klebsiella pneumoniae e o Blas CTXM, que seria, né, para o GSB. E foi identificado depois, posteriormente, por sequenciamento repetido. E aí, o impacto no uso de antibiótico, eles colocaram que os antibióticos prescritos em 110 casos, depois que fizeram o sequenciamento metagenômico, foi escalonado 29 casos, e foi escalonado após o sequenciamento metagenômico 24 casos. Então, de fato, ele teve algumas alterações, né? Evitando o desclonamento desnecessário, eles tinham algumas observações, por exemplo, de evitar desclonamento desnecessário se o paciente fosse imunossuprimido, tivesse uma inflamação muito persistente, enfim. E aí, eu coloquei algumas outras coisas, se quiser, depois eu mando os slides, porque foram várias coisas, senão ia ficar muito grande, eu tô falando mais... Eu tô falando rápido, inclusive? Tá ótimo. Tá? Tá rápido. Tá. Porque eu falo muito rápido. É que eu gosto de falar, eu também gosto. Perder tempo respirando pra quê? Bora, eu também. E aí, os casos escalonados foram acompanhados depois. Você não deixava o paciente a Deus do horário. Mas o impacto no tratamento de antibiótico não teve impacto em 22 casos, que representou 20%. E aí coloca qual era o micro-organismo, enfim, os antibióticos depois. Eu achei legal isso aqui, essa análise que eles fizeram depois, que inclusive teve até essa parte aqui. Eles, tipo assim, tava lá o paciente, foi analisado que foi identificado um bichinho, e eles iam e faziam a metagenômica. E nesse aqui, especificamente, eles identificaram essa espécie depois de um paciente que fez uma cirurgia torácica, na água da pia identificou a bactéria. E aí eles fizeram uma análise, mudaram toda a estrutura do local e colocaram esses filtros. Por isso eu coloquei esse filtro aqui, ó. Aí colocou o filtro depois. Então, tipo assim, de fato, dá para ser usado ali no dia a dia mesmo, no CCIH, controle. Tanto é que teve caso que foi identificado como VRE e SBL, já isolou o paciente, já fez isolamento do paciente ali na hora. E teve até alguns casos que identificaram, por exemplo, micobactéria tuberculose, um paciente que já tinha fez tratamento com antituberculostático já há muito tempo, mas enfim, foi interpretado depois esse como morto especificamente, né, porque não necessariamente vai ser bactéria viva, encontra o material genético dela, encontraram CMV, e aí depois começaram a anciclovir, ou seja, de fato é bom, porque tem uma análise... eu sei, mas eu queria falar que... Não, mas ele falou, ó, detectou CMV, isso levou alguém que tinha uma carga viral. Aí, provavelmente, com a carga, aí vem 10 mil de carga viral. Mas tinha clínica, tô brincando, eu acrescentei na minha cara. Tá vendo? Não podia ter falado, eu imaginei que ela ia falar, mas eu falei. Mas, enfim, é bem legal, porque é bem compatível. Aí mostra, o paciente estava com vancigenta, e depois, não, foi alterado para leva. E coloca aqui os casos, eu achei legal. E esse aqui também é a mesma coisa. Coloca uns casos, inclusive coloca de influenza, que nessa época aí da temporada de inverno de 2021, 2022, foi identificado alguns casos de influenza que tinham sido co-infectados ali com infecção bacteriana, enfim, começaram o tratamento. É legal. Porque ele fez sequenciamento do CCD. Não é metagenômica, não, mas depois você tem esse sequenciamento. Aí identificou bonitinho. E ele tinha feito cirurgia torácica, esse cara aqui. Alguém lavou na pia e... Aí eles concluem no final que os resultados são rápidos, acelera o diagnóstico, melhora o tratamento, detecta micro-organismos que são mais difíceis de ser visualizados, é útil, por exemplo, para pacientes imunossuprimidos, que eu preciso de uma coisa mais rápida, identificar de fato uma coisa mais... Né? Ou pacientes que fizeram uso de antibiótico prévio, permite escalonar de forma mais segura, desde que o paciente, lógico, seja monitorado, identifica a resistência antimicrobiana, e viabiliza o tratamento, os fatores de virulência, ajudando na parte de saúde pública, gestão hospitalar. E um dos pontos negativos é que pode identifica a maior quantidade de anaeróbios, mas você fica na dúvida, foi colonização ou pode ser infecção? E ajuda a monitorar resultados negativos, mas assim, você não sabe se a qualidade da amostra também foi confiável ou não para detectar o bichinho ali. Pode fazer tratamentos necessários, porque você vai detectar mais micro-organismos, então talvez você fique com mais medo e comece a tratar de forma mais necessária. E tem as limitações do estudo que eles colocam, que não detectou vírus de RNA, faltou grupo controle de fato, teve algumas falhas na extração na hora do
do DNA e uma baixa capacidade de processamento, que foi basicamente 3 amostras por dia. Então, foi uma quantidade baixa por dia de amostra. Mas é um estudo piloto, né? Então, concluindo que, de fato, existem benefícios individuais e coletivos, mas requer refinamento tecnológico, regulação e análise econômica. Ou seja, são necessários mais estudos para avaliar. É de fato colonização, é de fato infecção? Vai impactar na minha clínica ou não? Fazer esse sequenciamento que é caro. Quer falar alguma coisa, doutor? Só isso assim, não é bem emprego, né? Quanto mais tecnologia molecular tiver, a decisão vai precisar de médico. Claro, o exame não fala se o bicho é relevante, se tem que tratar ou não, se você tem que tratar ou não, se a cândida não aspirado é relevante. Então, vai precisar do intensivista bem treinado e do infectologista que conhece biologia molecular, porque senão vai achar o resultado lá, faz um painel ver, então, já alguém para segurar. Vai ter muito mais diagnóstico, ele deve ser ignorado. É mesmo? Vamos aumentar nosso trabalho. Não vai. Não vai. E aí o próximo vai falar da análise do Firmware para pneumonia em pacientes hospitalados com infecção do trato respiratório inferior. E aí na introdução coloca, né, que a alta morbidade, mortalidade, os estudos recentes identificou que apenas 34% consegue identificar qual que é o bichinho patógeno de fato causador. E que existem diagnósticos, sim, de vírus respiratórios por testes moleculares, mas o problema é, eu identifiquei o vírus, tem como infecção bacteriana ou não? Não sei. Então, esse seria um dos pontos positivos do PCR para filmar o pneumonia. Aí, os diagnósticos bacterianos pouco sensíveis, por exemplo, cultura de escarro, tem que tomar cuidado com a parte de... É sempre aquela mesma coisa, você tem que tomar cuidado com a colonização, você vai identificar mais coisas, então você tem que saber depois se é infectante ou colonizante. Aí coloca que o uso excessivo de antibiótico de amplo espectro tem gerado cada vez mais incerteza diagnóstica, resistência, além da dificuldade de definir de fato se a pneumonia é verdadeira ou não. E aí eles fizeram uma análise desse PCR de firmware. Aí esse aqui é ele mesmo, né? É ele mesmo, né? Eu pesquisei, falei, não é possível. Aí... Esse aí vocês passam por vocês também, esses aparelhos ficam nos hospitais. É verdade. Tem um aparelho que passou lá no Rio. Porque isso é verdade. Que sai em 1h30, 2 horas. Então não adianta estar na máquina e isso por aí, então precisa só clique no desktop. Todos os hospitais não desktop ficar mais rápido. Nos outros hospitais sai 4 horas. Massa. Do desktop. Verdade. O aparelho é esse tamanho assim. E o Film Array mesmo, não sei se vocês já viram, é um cartãozinho desse Sim, tamanho. eu ia colocar ele também. Tem desse tamanho. E lá dentro vai tomar um café, volta de 1 hora. Esse aí tá pronto. Chique. Muito chique. A gente tem já, na pandemia, lá nós temos que fazer o PCR da árvore, então, o PCR de amplificação isotérmica, que era o PCR ultra rápido, que era o Covid, que já estava em 13 minutos. O PCR estava em 13 minutos. Então, a metodologia do PCR, só que é um PCR diferente, ele não fica fazendo termostrador, ele fica mudando a temperatura, ele isotérmico. E ele consegue fazer os 45 13 minutos, a maioria dos faz com 6 minutos. Nossa. 13 minutos ele faz 45 também. É assustador. Chamar ele final, né? Essa sensibilidade dele é muito alta. É pouca coisa. Você perde tipo 5% de sensibilidade para ganhar muito tempo, né? No fluxo, demorava 4 horas com PCR. Não, ele não tinha. Dava 4 horas depois do aparelho, então, enquanto o outro aparelho fazia um exame, esse aí fazia 20 exames. Não, ainda demais. E dá para colocar vários para analisar de uma vez? O cartucho? É um vez, né? Porque é uma aparelho pequenininho. Entendi. Fala em pouco, 7 pouquinhos, dá para fazer um monte. Vocês vão ver. Uhum. Agora, o vaginal é pequenininho. Era muito comum a gente queria viajar, né? Então, ele passava lá, fazia e agora o cara fazia agora o povo. Tinha que apresentar a PCR negativa para o país, naquela época tinha isso. Aquela época distante, já para viajar. E aí a pessoa passava lá, era um drive-thru. Tinha um drive-thru na frente dele, a pessoa entrava no drive-thru, fazia um cotonete e ia para o aeroporto. Que massa. Chegava no aeroporto. Ou chorar, vou ficar feliz. Vou voltar. Acontecia. Aí ele faz análise tanto de escarro respiratório traqueal como lavado broncoalveolar, de bactérias, vírus e marcadores de resistência antimicrobiana.
tem 96% de concordância positiva e 98% negativa com culturas, né, que é o que a gente está comparando, e a análise de escarro espectorada de pacientes hospitalizados com doença respiratória foi para determinar essa eficácia analítica do teste. Ou seja, eu tinha um teste, mas precisava validar, né? Esse aqui é só para saber, é o PCR que a gente tem. É o último PCR respiratório da BioMD, da BioFire, que é a BioMD. Então, foi uma rede de pneumonia, porque tinha aquele que era de vírus. Sim. E esse aí é o de pneumonia hospitalar, é o que a gente usa nos hospitais todos. E aí, esse é um estudo de vida real. Porque os outros estudos, né, esse aí é para acontecer. Vamos ver se funciona. Acho que a teoria é outra. Aí foi publicado em 2023, esqueci de falar, aqui em cima. E eles faziam tanto resultado qualitativo, com os alvos bacterianos, virais e atípicos, quanto semi-quantitativo, que era 15 alvos bacterianos aeróbicos. E aí foi um estudo conduzido em Nova York, no período de março de 2019 a março de 2022, recrutaram maior ou igual a 18 anos com sinais e sintomas compatíveis com infecção respiratória aguda ou doença cardiopulmonar aguda, dentro de 24 horas da admissão. E aí, no material suplementar, eles colocavam quais eram os sinais e sintomas que eram considerados, né? Tipo, dificuldade de respirar, tosse, chiado, dor do peito. E os diagnósticos compatíveis com infecção respiratória, que seria bronquite, asma, gripe, deveria ser fornecido consentimento para todos os participantes ou representantes, e era excluído do estudo todos aqueles que tinham condições imunossupressoras significativas ou que usou antibiótico antes da admissão. Fizeram avaliação demográfica, clínica, laboratorial, tanto de coleta de prontuário quanto de paciente ou entrevista com família, e fizeram tanto os registros da parte de data e hora do antibiótico, enfim, coletas e tudo mais. Os estudos laboratoriais também poderiam ser adicionados alguns outros testes pelos médicos que estavam assistindo o paciente que tinha atendido ele, como, por exemplo, um suave nasofaríngeo para PCR viral, ele poderia solicitar, hemocultura, cultura de escarro padrão, teste de antígeno urinário para pneumococo legionela, ele poderia solicitar isso tudo. E aí coloca essa observação, que eu acho legal. Eles colocam que a cultura de escarro colocava nas plaquinhas de água, sangue, marcon, que de chocolate, e as hemoculturas é pelo Bactec, que eles avaliavam, né, quando pedia esses testes adicionais. Na coleta e armazenamento, eles coletavam a amostra por expectoração não induzida, e se o teste do painel não fosse realizado em 24 horas, poderia ser congelado até menos 20 graus para análise. Os microbiologistas depois avaliavam o GRAM, e logo depois avaliava se a amostra era de fato considerada como boa ou moderada para ir para a análise do painel, né? E era considerada com boa qualidade, que se tivesse mais de 25 neutrófilos, polimorfonucleares e menos de 10 células, e moderada qualidade se tivesse mais que 25 e mais que 10 células. Baixa qualidade, eles já não queriam incluir no estudo, né? Então não era mandado para o PCR. Fizeram essa análise estatística, fazendo uma avaliação com desempenho, tanto comparando a cultura quanto a clínica com padrão ouro, e consideraram um P significativo como P menor que 0,05. E aí, essas eram as bactérias que eram detectadas, que são detectadas por esse painel, que aí seriam as gram-negativas, tem todas essas, as gram-positivas tem essas, as atípicas, clamídia, micoplasma, legionela e os vírus respiratórios, todos esses. As atribuições que eles faziam clínicas, para ser considerado, por exemplo, o paciente teve uma infecção viral sozinho, era que ele tivesse confirmado e não tivesse confirmado o vírus e não tivesse a bactéria. Os que eram confirmados como bactéria sozinha, aí tem todos os critérios. Era um paciente que tinha, por exemplo, associado a uma cultura positiva, um teste positivo considerando uma boa qualidade da amostra, ou tinha um PCR positivo para alguma das outras, enfim, tudo isso aqui. Aí tinha a parte clínica, laboratorial, que era analisada. Era considerado como vírus e bactéria se tivesse associação dos dois, ou se não tivesse nenhum patógeno identificado, né? Enfim. E toda essa parte clínica, junto com microbiologia, né, era julgada por um painel de 4 médicos, sendo esses 3 infectos e 1 pneumo, e a classificação deveria ser unânime. Se não fosse unânime, essa parte clínica de identificação inicial, enfim, era considerado como determinado e não entrava no estudo. E todos eles eram cegados em relação ao resultado do PCR bacteriano do painel. As amostras foram coletadas, as amostras eram escasas pectorais em 96%, somente em 4 foi aspirado traqueal, e aí foram analisadas 737, mas no final, após a exclusão, a análise de quais eram as amostras, as qualidades do escarro, porque não eram todos os casos que seriam analisados, deu 298 análises. Aí eles colocam aqui que a administração de antibiótico teve em 244, enfim, essa coleta de amostra de escarro aí antes da administração de antibiótico, teve alguns que foram 37 casos. 37% dos casos já tinha sido feito uso de antibiótico previamente. E aí, assim, a população, ela tinha uma idade ali média de 63 anos, os pacientes que tinham diagnóstico de exacerbação para o DPOC e pneumonia da comunidade era a maioria dos casos, comparado aos outros, que é asma, bronquite aguda, enfim.
E em relação às amostras, tanto de boa quanto moderada qualidade, os micro-organismos mais identificados foi o pneumococo, o aureus, influenza e catarrasta. Moraxella catarrasta. E aí aqui eles colocam só uma análise que não tinha formato de tabela, isso aqui, que colocava os escarros que foram analisados, as bactérias que foram identificadas, e observaram que nessa parte de ser moderada ou ser boa qualidade, no geral não teve grande diferença. Se era moderada ou boa qualidade, os resultados gerais não teve grande diferença. E a cultura padrão detectou algumas bactérias, né, 144 organismos, sendo esses 143 bactérias e uma atípica, e os patógenos identificados eles colocavam, e a maioria dos casos era mais polimicrobiana, monomicrobiana, no caso das culturas identificadas. E aí tinha os bichinhos que eram hemófilos influenza, pneumococo, aureus, e alguns que eram negativos. E aí, quando eles fizeram a análise, essa parte que estava no suplementar, quando eles fizeram a análise de fato ali da análise quantitativa, assim, de fato qual que era melhor ou mesmo, o único que teve diferença significativa foi o pneumococo, porque de fato o pneumococo, quando a amostra do SCAR foi de melhor qualidade, foi mais identificado do que no de moderada. Mas no restante, moderada para o melhor quanto qualidade da amostra, não lembro o nome, a qualidade da amostra, boa, moderada, não teve grande diferença, só para o pneumococo que foi melhor no caso que o paciente tinha feito um melhor preparo. E a distribuição dos patógenos foi bem semelhante entre os grupos. Aqui tem os grupos, tudo certinho. Lembrando que tinha sido mais pneumococo, aureus, influenza e catarrares. E aí a concordância com a cultura, da concordância da cultura com o painel, teve alguns casos que foram discordantes, né, que teve esse P significativo de 0,03 aqui, e quando o paciente fazia uso de antibiótico, para a cultura teve diferença. O paciente que não tinha feito uso de antibiótico, e o paciente que fez uso de antibiótico, realmente reduziu muito no caso da cultura. Já para o painel já não teve diferença, né? Porque ele consegue identificar mesmo que o paciente usou antibiótico ou não. Não tem diferença entre os grupos, usaram ou não antibiótico. E aí coloca a especificidade, tinha várias tabelas isso tudo, muito mesmo. Então eu tirei até algumas que senão ia ficar gigantesco. Mas colocando que a especificidade geralmente era um pouco mais baixa, o valor preditivo negativo era um pouco mais alto, comparando com a cultura. E aí aqui eu só coloquei aqui as análises que eles fizeram depois, a sensibilidade, a especificidade, os resultados dos valores preditivos, e uma das coisas que eles colocavam também na parte clínica do paciente era muito relevante, porque geralmente esses pacientes que eram identificados ali com infecção bacteriana de fato, eles também tinham associado uma contagem de leucócitos maior, uma procalcitonina maior, enfim, tinha algumas outras coisas, não somente o painel para auxiliar nessa questão. Tanto é que colocavam que os valores médios de leucócitos e procalcito foi bem mais alto nas bactérias identificadas do que, por exemplo, nos vírus, né? Que é o esperado, né? E aí coloca, enfim, fizeram detecção adicional de bactérias atípicas e vírus, que antes não era tão identificado, e a comparação com os outros, que eram aqueles médicos que poderiam solicitar hemocultura, cultura de outros locais, os patógenos foram detectados em 60% dos casos, aqueles que tinham associado às outras culturas de outros locais, e já o painel identificou bem mais, né? 91% dos casos. Ou seja, painel versus cultura, resultados rápidos, trazendo diagnóstico tanto para bactéria quanto para vírus. A cultura e o GRAM, ela perde um pouco de valor ali em relação ao paciente usou um antibiótico ou não, que não é o que acontece com o painel. A análise do estudo comparou tanto a resposta clínica do hospedeiro quanto o diagnóstico. A detecção do painel, o bom dele é detectar vários outros micro-organismos, como bactérias, atípicos e vírus, reduzindo então o uso de antibióticos, assim como não existe tantos falsos positivos no caso do painel. O teste viral no SCAR aumenta mais o diagnóstico do que só o nasofaríngeo, ou seja, eu fazer o PCR do meu suave nasal para COVID e fazer a análise dele do PCR já do painel, coletar da amostra lá de escarro do pulmão, seja por lavado, escarro, enfim, é melhor, porque eu tenho mais chance de eu detectar também quando for vírus. A qualidade da amostra e empenho é melhor que fosse melhorar a amostra, mas mesmo assim o valor preditivo do caso da amostra de moderada qualidade também foi bom. E comparando com os outros testes, teve mais detecção de vírus, superou os testes de antígeno urinário para pneumococo e legionela. A procalcita ajudou a diferenciar também um pouco se era invasão ou colonização. Tá, acho que nem precisa fazer isso aqui não, já falei. E aí eles colocam algumas dificuldades, tipo na hora da coleta do escarro, que o uso frequente de antibiótico antes da coleta pode dificultar, que tinha algumas pessoas que não puderam entrar no estudo porque não tinha consentimento, isso atrapalhou um pouco.
o impacto clínico não foi tão avaliado como poderia ser, e que a carga genômica elevada, ou seja, o painel com a carga genômica mais elevada geralmente estava associado a uma procalcito mais elevada também, que poderia ser uma provável infecção real, que contribuiria, né? Isso. Aí aqui só mostra aqui, comparando os dois, o painel versus os outros testes, que seriam cultura de escarro, hemocultura, o teste de antígeno urinário. A gente consegue identificar, aqui está a legendinha te mostrando o que é micro-organismo, que é identificado ou não. Consegue identificar, assim, no geral, que o painel, ele detecta mais patógeno, diferencia mais categorias, comparado ao que não faz do que com as outras amostras, e ele tem maior sensibilidade, ou seja, tem maior quantidade de amostra, consegue identificar mais micro-organismos no geral. Concluindo que, de fato, detecta mais patógenos do que a cultura, não é tão afetado pelo antibiótico, tem alto valor preditivo negativo, tem maior detecção de vírus, reduzindo também a quantidade, então, de antibiótico, consequentemente, e tem agora tem uma necessidade ainda de mais estudos, ensaios clínicos randomizados para avaliar se, de fato, vai ter um impacto clínico para uma população um pouco maior. O senhor quer falar alguma coisa? Só a impressão que vai ser da Dorfgeld, daqui a 5, 10 anos, assim, quando ficar mais barato, a gente vai ter isso, né? Não tem porque se custar R$10, por exemplo, assim, que nem a gente vai esperar para toda a pneumonia, a gente escolheria o painel molecular se custasse R$10. E aí talvez custe e pode transformar isso daqui a muitos anos, assim. Porque o resultado sai muito rápido. Então, às vezes, o bicho que não tem. Tem dois problemas, né? O problema é que o painel não tem tudo. Então, isso tem a glucosilés, o bicho de não tem no painel. O que até assim ajuda. Você tem uma outra pneumonia, você faz um painel negativo, aí você começa a morrer por tempo. Então, até o resultado negativo do painel te levanta a suspeição que a necessidade é muito alta. Então, você tem uma pneumonia mesmo, de verdade. Você pode dar uma aspirada, não ficou nada, é bom pensar nos bichos que não estão no painel. É o mesmo que eu te ajudo a dirigir. Outra coisa que não substitui a metodologia tradicional. Não é um substituto. Porque ele é uma análise genotípica e não fenotípica. Então, ele tem gene resistência e você não sabe se é expresso. Então, ele detecta lá o gene, mas aí depois você tem uma antibiografia mostrando que a mídia é baixa. Porque aí, para a seleção de antibiótico final, esse tipo de antibiograma convencional. Que ele ajuda a dar uma dirigida para tratar inicial, mas não resolve. Então, não vai, é um método adicional, não é um método substitutivo. Sim, que a gente fala isso. Ele não vai morrer. Nunca. Ele conseguiu validar bem. No estudo de desenvolvimento, não teve uma boa validação do rigor com relação. E aí a necessidade foi baixa. Vai não ter como direito de contar o da biomol, mas não foi bem validado. Tipo, o painel já vai falar agora de joelho. Ficou de fora disso, importante que não validade. Pois é, desculpa, o N era pequeno, mas foi o único que eu achei. Esse aqui vai avaliar essa parte do painel para infecções osteoarticulares na pediatria. É o último painel. E aí depois coloca aqui, tem alta morbidade, né, incapacidade a longo prazo, que pode gerar essas infecções articulares na pediatria. Lembrando que pediatria, né, qualquer coisa é muito bom. E que as bactérias mais comuns encontradas nesse estudo foi essa Klebsiella pneumoniae. Eu nem sabia dessa bactéria, nunca tinha ouvido falar dela. É verdade, é do Hasek, é verdade. E o Staphylococcus. E aí, o bom desse painel é que você identificando a bactéria, e se o paciente for de baixo risco, você consegue começar um antibiótico oral, ou seja, mais conforto, pensando principalmente que é uma criança, né? Que é a parte pediátrica. Identificação do patógeno, gerando, então, uma prescrição com eficácia e menor risco de resistência. E eles colocavam a observação na introdução que o Staphylococcus também relacionado a mais complicações e piores resultados. Só isso pode mudar. O bicho que achou mais foi Klebsiella. Não cresce, demora, né? A partir de hoje, você tem que ficar incubado mais dias, assim. Não ia deixar nunca, se tivesse biomol. Quantas você já viu que eu acredito um pouquinho? Fizeram. Eu nunca vi. Só do livro. Verdade. A gente teve uma que não era. Não era, já tinha várias. Não, pensava e aí não era. Eu chamava clipe dela. Era uma CD, uma coisa. Nem com cara. Nem vou falar, né? Que... Aí pediu o eco por causa da queda, veio com tronco, bagunçou tudo, Danadinha. Tem outra agora, né, que cresceu hemófilos. Hemófilos foi hemófilos? Não, foi Moracela. Moracela. Hemocultura Moracela. 2 pacientes não têm Moracela na cultura.
varicela, eu chamo minha mulher, não sei, varicela. Eles por dois ao mesmo tempo, no Brasil, cultura brasileira, varicela, de repente, dois não tem, né? Transformou, mutante. É, trans. Na verdade, nossa resistente foi Aí eles fizeram essa análise do sistema multiplex. Não. Elucinação é o pesquisa. Cultura. Cultura. E aí, esse aqui é o painel, eu coloquei a fotinha dele também. Aí, essa foi uma análise do sistema multiplex baseada em PCR. Identificaram 29 bactérias positivas, negativas, 2 leveduras e 8 genes de resistência antimicrobiana. Lembrando, né? Identificar o gene não necessariamente vai estar expressando o fenótipo, né? Identificar o genótipo não necessariamente vai estar expressando. E o resultado em 1 hora já otimiza muita conduta, principalmente pensando que é pediatria. E o objetivo do estudo é descrever o impacto do painel tanto na precisão diagnóstica e subsequente manejo nas infecções do hospital. E aí eles fizeram as comparações com a cultura de líquido sinovial, avaliando a sensibilidade, especificidade e valor preditivo. Aí eles nos critérios de inclusão. Vocês viram que isso aqui é um raio-x, né? Aí nos critérios de inclusão, eles pegaram menores de 18 anos com diagnóstico de artrite séptica, não repetiu, osteoartrite séptica, osteomielite, espondilocite ou sacrilite piogênica, e aí eles colocaram quais eram as definições de cada uma dessas da parte clínica, aí tá aqui no cantinho, porém não vai ficar muito grande. E o desenho do estudo foi um estudo retrospectivo de centro único na Espanha em janeiro de 2023 a abril de 2024. E aí fizeram análise estatística tanto de parte qualitativa quanto de quantitativa, colocando frequências, enfim. Em relação à coleta da amostra, fazia uma coleta de hemocultura, fluido sinovial, pus do abscesso, e encaminhava também para a cultura, e se disponível, fazia análise do fluido sinovial ou pus, e aí tentava isolar o patógeno logo após. Depois que eu isolei o patógeno, eu definia se o paciente era de baixo risco ou alto risco. Se ele fosse de baixo risco, não tem comorbidades associadas, é ali de 3 meses a 3 aninhos, 6 meses a 3 aninhos, está tolerando bem a parte oral, tem um PCR baixo, um VHS ali maior ou igual a diferença, né? VHS-PCR de maior ou igual a 0,67, não tinha cirurgia recente, enfim, não tinha espondilocite cervical, você conseguiria considerar que depois eu identifiquei o patógeno, meu paciente é de baixo risco, eu posso tratar ele exclusivamente com via oral já desde o começo, que é um ponto positivo, né? Tratar com tranquilidade. E se o paciente fosse de alto risco, ou seja, contrário a essa tabela de baixo risco, já era necessário hospitalizar o paciente e começar a antibiótico-terapia endovenosa inicialmente, depois, se tivesse melhora clínica, enfim, o paciente estivesse um pouco melhor, eu pensava em transicionar para via oral ou não. E aí eles analisaram foram 50 pacientes, não tinha formato de tabela, por isso que eu fiz essa tabela. Foram analisados 50 pacientes ali, aí tem a distribuição de idade, menor de 3 aninhos, maior de 3 anos, e aí tinha os diagnósticos, né? Desses, o maior parte diagnóstico era de artrite séptica. E aí eles colocavam a nossa observação, que também não tinha tabela, que a terapia endovenosa que começou naqueles pacientes de alto risco, geralmente era cefuroxima e clinda. E a cloxaciclina com clinda foi somente em 8 casos. Já a terapia oral era mais cefuroxima ou clavulina. E a intervenção cirúrgica foi em poucos casos que precisou. Em 8 casos, especificamente, que foi feita drenagem de material e desbridamento de tecido infectado. Eu não tenho, né? Criança com a bioatriz, CDP, você foi muita coragem. Nada de criança. Aí eles fizeram a análise, né, identificaram mais a Klebsiella e o Staphylococcus nos pacientes, e aí eles fizeram a análise separada só de hemocultura, cultura de líquido sinovial e o painel. E depois, comparando depois só os que isolaram somente o painel. Teve 7 casos especificamente que foi identificado só no painel e não foi identificado nas outras culturas. E aí isso aumentou o rendimento em 14%, ou seja, eu consegui identificar mais os bichinhos, né? Em 28% ficou indeterminado, assim, não conseguiu identificar qual era o bichinho. E aí coloca aqui a metodologia, a parte de qual que era a distribuição, que a Klebsiella foi geralmente isolada em crianças menores de 3 anos, o Piógenes foi encontrado apenas em crianças maiores de 3 anos, e o Aurus foi em 9 pacientes, sendo esses crianças acima de 3 aninhos. E somente 27 casos fizeram artrocentese, precisou de intervenção desses casos, desses 50 casos analisados. Foram 50 infecções articulares.
E eles colocam como as vantagens, comparando ao método tradicional, detectar um micro-organismo, mesmo que a cultura venha negativa, ou seja, após a uso de antibiótico, identifica bactérias difíceis, como no caso a Quinguela, tem um diagnóstico rápido e ágil, começando então, iniciando precoce e direcionado ao tratamento com antibiótico, reduz o tempo de hospitalização, porque se eu identifiquei que é baixo risco e bactéria e o bichinho, eu consigo tratar via oral, e o antibiótico oral inicial não foi inferior ao endovenoso, mas assim, precisa de mais análises mais robustas para isso posteriormente, né? Boa. 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 Essa é uma boa observação mesmo. Uhum. Tem muitas pessoas, né, que não têm, às vezes, o paciente hospitalizado, porque está tomando via endovenoso. Então, assim, eu já tive esse caso com meu filho. Foi mantido hospitalizado, porque, mas está tomando via, pode passar para não. Tchau. Tchau, obrigada. Mas não sentido, a bactéria não sabe. Te vai chegar lá na frente e falar, vem cá, você veio do soro ou você veio de comprimido? Do soro. Verdade. Então, beta-lactame tem boa possibilidade, bactéria tem boa possibilidade, quinolona tem boa possibilidade. Não faz sentido você dar essas coisas via venosa se o paciente não está com diarreia, não está vomitando, temperatura intestinal, não está ficando. Só tem esse antibiótico, vai tomar, que absorve o antibiótico. Se não tiver em casa, então dá para tratar os camelites desde o D0, já tem bastante complicação. Camelites desde o D0 com prova oral. E dá para tratar endocardite, D0 com prova. Aí, ó. Eu tratei, não deu certo. Eu sei, pronto, porque eu não falei na casa de gato, no real. Não, mas eu quero dizer por quê. Só que era um argumento lógico. Na minha experiência. Argumento lógico, assim. O cara não filho não sensível à penicilina. Aí você dá amoxicilina em dose alta e você dá penicilina menor. Por que raio vai fazer diferença? A bactéria não sabe. Toda vez que a amoxicilina venosa, é a amoxicilina que faz. É penicilina, gente. Questionável. Não faz sentido nenhum. Eu fiz e ele vai já comigo nele. Eu endocardite em 5 dias de lado. Quero ter essa coragem. Isso é engraçado, né? Um abraço para você. É verdade esse bilhete. Tô vivo. É isso. Tanto é que os pacientes que era para via oral eram os pacientes que estavam tolerando bem via oral, era baixo risco, o que começou no começo do estudo. Isso aí é a idade, a degeneração cognitiva, a gente vai fazendo. Entendi. Perde o medo, né? Até com 18 eu deixei em casa, com 18 banheiro, bateu. Agora, vocês sabiam que tinha um tanto de sepsis por Quinguela? Eu acabei de aprender. Agora, e você vê que não pode nem ser um falso positivo, tem que ter essa cultura. Cresceu com tudo. 6 de 10. Não, acabei de aprender. Mas que estudo é esse? Você sabia disso? Deve ser local, né? Nunca vi. A pediatra, sabia? Já tinha visto isso. Eu só vi, Acho que 6 de 10 por Quinguela. Deixa eu esquecer. Não tá ruim, não. Eu tenho a mesma, eu fiquei Em que lugar? É de onde o estudo? Só de curiosidade. Tem que lugar? Tem. Espanha. Não, pô. Espanha. Espanha, Madrid. aparentemente tem, né? Acabamos de descobrir. Eu tava no chat GPT. Aí teve algumas limitações, né? Por exemplo, o NC, a amostra do estudo ser pequena, enfim. Reforçar a importância de coletar as amostras do líquido sinovial, do fluido sinovial, que nem sempre era feito. Nem todas as amostras precisou de, não foram analisadas essa parte de fluido, do fluido articular, mas concluíram que, de fato, aumentou o rendimento diagnóstico, identificando micro-organismos que não tinham sido detectados na cultura, auxiliando, então, de forma conjunta, e que traz resultados rápidos, mesmo após o uso de antibiótico, antecipando as complicações potenciais, principalmente se for patógenos um pouco mais desfavoráveis. Aí o próximo estudo vai falar sobre essa implementação do EUCASH, que foi esse REST aqui, que vai para a identificação de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae isoladas e os efeitos na mortalidade. Uma identificação rápida de micro-organismos. Nessa parte de... Esse era o que o doutor queria muito, né? É muito legal. Você já ouviu falar de FAST? Sabe o que é FAST? É muito legal isso aqui. Então, é um antibiograma rápido.
É muito legal. Como é que vai lá? Você pega direto da hemocultura e faz o antibiograma antes de você ter. É muito divertido isso aqui É um mesmo. negócio bem bizarro, né? Você pega o antibiograma com o negócio, ao mesmo tempo que você ia fazer o cultivo, você vai lá, coloca o risco de difusão, né? E aí eles fizeram para ver a correlação disso com o antibiograma convencional. O que demora? Você faz a cultura. Aí, quando positivo, você semeia de novo numa placa. Sim. Aí, você semeia de novo numa placa, demora mais um dia e meio, aí você começa com positivo. Aí demora mais 6 a 12 horas para ler. Então, demora o antibiograma de cultura. Demora 3 dias, assim, se for tudo muito bem, sem nada se atrasar. Questões biológicas. E a ideia disso aí, uma cultura positiva em 12, 14 horas, que é bem comum, daria mais 6 e consegue ter um antibiograma. Você tem um antibiograma de 24 horas na cultura, coisa nunca sonhada. E aí, isso é validado. Foi o caso que o BRCAST já adaptaram isso. É só questão dos laboratórios validarem internamente para fazer o seu destaque para eles fazerem os hospitais. No kit, um monte de stand de um monte. Porque não é nada demais, assim, não precisa de insumo, nada, é só fazer esquina. Tá vendo assim? Eu até achei do BRCast, depois se quiser, eu mando. Tem lá bonitinho. É um arquivo bem pequenininho que explica como que faz. Tá, Eu mando. Grátis, é tudo grátis. Eu gosto de ficar lendo essas coisas. E aí coloca na introdução que as emergências médicas de alta morbidade e mortalidade, né, relacionadas a infecções de corrente sanguínea, que agora queremos identificar de forma mais rápida, principalmente porque está aumentado muito o número de resistência antimicrobiana. Foi padronizado pelo EUCAST, que aí eu vou colocar depois a figura explicando, que faz inoculação direta de frascos de hemocultura e uma incubação curta com os discos de fusão. E esse estudo especificamente foi publicado em 2024, viu? Eu esqueci a data de falar a data de publicação. Foi avaliado a viabilidade dele sem precisar, de fato, do Movstoff, analisando, então, o impacto ali na mortalidade das infecções de corrente sanguínea. O Movstoff é esse grandão aqui, tá? Ué? Ah, não, tá aqui. Desculpa. Que susto! Era esquema como eu expliquei, como é que fazia. Enfim, esse estudo foi realizado no hospital terceirizado desse local, que eu não sei falar para vocês. Era o nome, e era um monte de nome de muçulmanos, assim, ó. Terciário. Eu tava digitando e pensando. E aí, foi realizado em 2020 e 2021, mas foi publicado em 2024. E aí colocaram essas recomendações do grupo de fazer as recomendações de antibiótico 4, 6 e 8 horas, que eles iam analisar posteriormente, e o grupo controle é o que não fazia, que tinha o teste de susceptibilidade bem mais depois de 24 horas. Fizeram a determinação dos resultados microbiológicos usando o VACTEC, e para ambos os grupos. VACTEC, eu estava tentando lembrar, VACTEC. E fizeram a suscetibilidade antimicrobiana depois com disco de fusão padronizado pelo EUCAST. E aí, a metodologia, eles identificaram tanto espécies E. coli quanto a Klebsiella pneumoniae e fizeram a identificação bacteriana só com gram, oxidase, catalase, sem precisar de Movstoff. Ou seja, eu quero ver se esse estudo é aplicável para locais que não têm condição de ter um Movstoff, que seria HUB. Que vai tudo pro LACEN, só lá tem. E aí eles fizeram essa aplicação de todos os isolados de BGN detectados em hemoculturas. Então, tudo que era BGN apitado lá na placa, no negocinho, era colocado depois na analisar. Balde é caro para quem tem volume pequeno. Para quem tem volume médio e grande, ele é mais barato. Ah, é? Porque o balde, o equipamento, custa tipo 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão e meio. A geladeira chamada balde novo. Mas o consumível, ele consome $1 por identificação. Que é uma plaquinha lá. Enquanto um cartãozinho vai ter de identificação custa mais ou menos $4. $5. Então sai 30, 40 reais de identificação se você for fazer automatizado. Uma por uma. Enquanto no áudio custa R$5. Eu pensei que necessariamente você tivesse que fazer a identificação e o perfil juntos. Não, só um cartão de identificação. Vai ter que Então vai ter que ter um cartão de antibiograma e um cartão de identificação. Lá, por exemplo, de identificação. A amostra sai, vai para o Vodstoff, identifica e faz só antibiograma. Aí a gente faz isso, vai fazer outros testes, mas a identificação ou faz meio componente, quando é cultura, que é o melhor do mundo. Você já sabe a cultura, você já sabe o lixo. Não é nada, você já sabe. É como a cultura mais identificação.
Você ficar rosinha, você ficar verdinha, é bem bonito. Não passam lá dentro. Bater o olho, sabe? Qualquer um. É prova de idiotas, assim. E o molde é muito barato. O molde você pega 48 amostras, você faz essa amostra todas uma vez, uma partinha lá, você enfia lá dentro. 10 minutos depois você tira e o custo você única coisa descartável, essa partinha de 50. Então, é muito barato. Então, se você tiver muita amostra, o equipamento se paga. Vocês estão fazendo direto? Vocês estão fazendo Depois da placa. Dá para fazer. Mas a gente faz tradicional. É barato. Então, todo laboratório grande tem, né? Tem, ele tem, ele tem. Agora, um laboratório pequeno, não dá, porque o equipamento vai se pagar muito. O investimento de um aparelho é muito alto. Então, é melhor conseguir. Ele é enorme, né? Eu vi lá no Nascente. Nossa, eu achei ele grande. Tá. E aí, aqui, eles dividiram o grupo dos que os que não fizeram o protocolo, né, hash, e o outro que fez o protocolo. E aí, o do grupo que não estava que não era do grupo hash, fez de 2018 a 2020. E aí, ele tinha geralmente o sinal do resultado, assim, parcial, em 24 horas, em mais de 24 horas. Já o outro grupo, que foi de novembro de 2020 a dezembro de 2021, esse resultado você já conseguia, ele tem alguma coisa entre 4 a 8 horas, né? Depois que tinha... É um sonho bem longe mesmo. É bem ousado isso aí. É bem bom. Assim, é possível, não é assim? At least. Pelo menos... É que algum foi 24 horas. Algum foi 24 horas. Depois de pelo menos um mínimo de 24 horas, né? É depois de ao menos 24 horas. Antes de 24 horas. Porque para crescer, demora algo entre 12 e 16 sem crescer muito rápido. E aí o teste de sensibilidade é de 6 a 8, se fizer. Então, se você ficou lá olhando, aí cresceu alguma coisa, dá 24. Mas não dá, porque se no laboratório tem que funcionar 24 horas, tem o tempo todo. Então, geralmente, sai entre 36 a 48 o tempo de teste de possibilidade da garrafa. Você consegue identificar depois que a garrafa positiva, você tem identificação nas provas 24 e tem outros programas nas outras 24. Então, açaí até 42 se tudo der certo. E os tempos são esses, né? A garrafa positiva, geralmente, entre 10 e 24. O crescimento na placa, mais ou menos, entre 16 e 24. O antibiograma, 6, 8 horas, você consegue fazer. Eles queriam avaliar se, de fato, reduziria esse tempo para ajustar rapidamente a terapia antibiótica e o seu impacto na mortalidade. Aí eu coloquei aqui como que é. É isso que eu estava achando que tinha sumido. Na hora que você vai analisar, vem aqui, apita no malditópico, a plaquinha que deu um frasquinho de hemocultura está positivo. Você vem, pega esse frasquinho de hemocultura positivo, semeia numa placa ali de McConkey, mais ou menos de 100 a 150 microlitros do próprio sanguinho, pega o sanguinho de lá, coloca na plaquinha de McConkey, depois você vai fazer vários testezinhos dele, colocando os discos de fusão, eu não tinha como, não estava achando uma figurinha para colocar, mas ele vai, pega os discos de fusão de antibiótico, coloca nessa plaquinha em cima do que foi semeado, o disquinho de difusão, e coloca ela na incubadora. 4 horas depois de incubação, ele vai fazer o GRAM, o teste de oxidase e o teste de catalase. Se vier catalase positiva e oxidase negativa, é considerado como o grupo da entre as bactérias e entrava, então, para fazer começar a participação nos estudos. Isso tudo foi validado conforme o EUCASH. Então, o intuito dele era um resultado rápido, que após 4 a 6 horas, 4, 6, 8 horas depois de, lógico, né, que tem que ter estado primeiro na máquina, né, mas jurando essas 4, 6 horas depois que já tivesse adaptado isso. Era comunicado, uma palavra aqui, era comunicado aos clínicos por telefone, e isso gerava uma adequação de antibiótico bem mais rápido do que o normal, tanto para o pré quanto para o pós-final, e aí seria considerado como escalonar, se eu adicionasse ou substituísse outro antibiótico por espectro similar ou ampliado, e eu consideraria como descalonamento se eu reduzisse para um antibiótico de espectro um pouco mais restrito. De nada. Oxi. O que eu fiz? Danadinha, né? Não, essa aqui era sangue. Só hemocultura. Tava bolinha aqui, agora que eu leio. Aí aqui eles avaliaram os estudos, o tempo de incubação de 4, 6 e 8 horas, e aí fizeram para a Klebsiella pneumoniae e o E. coli. E aí eles avaliaram tudo bonitinho, qual seria cada tempo que eu conseguiria ver.
E aí, no final, teve o total de análise de 539 frascos, 539 amostras, e desses, esse considera como essa questão aqui, ó, eu até coloquei aqui no cantinho, que é as zonas que se tornam legíveis, ou seja, quando que eu conseguiria, de fato, olhar ali a plaquinha e ter já um resultado mais fidedigno, eles avaliaram que com 6 horas já era suficiente para fazer essa análise, comparando com o de 4 horas ainda não tinha uma análise completa das zoninhas legíveis, que deu 94,1, mas em 6 horas eu conseguiria ter todas aquelas zonas que eu já precisava para ler. Já em relação a interpretar como sensível ou resistente, não precisava de muito tempo de incubação. Eles avaliaram que já com ali a questão de mais ou menos 4 horas, eu já conseguiria identificar se era sensível ou resistente. Então, não precisava de muito tempo além disso. Ou seja, tempos mais curtos já forneciam um resultado de resistente. E em relação aos erros, aí eles colocam vários, o que é considerado como erro muito grave, erro menor, eles colocam que os erros eram baixos, aqui a quantidade de erros eram baixos, comparado assim no geral, ou seja, que mesmo que tinham os erros, era considerado como ok, estava tudo certo. E isso tudo, comparando essa parte toda, né, o período de incubação e tudo mais, gera tanto os resultados com alta precisão, resultados rápidos e uma segurança clínica, porque apesar de ter erros, é em baixo índice essa quantidade de erros. E aí eles avaliaram depois os pacientes sobreviventes e os não sobreviventes em 30 dias, para avaliar essa parte da questão da mortalidade dos pacientes. E aí, o que teve significância estatística, assim, resumidamente, foi os pacientes que estavam na UTI, de fato, teve significância estatística na parte da mortalidade, dos pacientes, porque foi de, por exemplo, 57,1% para 42,9%. As bactérias, quando identificadas como Klebsiella pneumoniae, também teve significância estatística comparado com o grupo da E. coli. Carbapneumase também foi um fator importante de mortalidade para esses pacientes, e os outros fatores foi a parte clínica, né? Ou seja, a parte de procalcitonina elevada, de leucocitose, a outra parte clínica mesmo. E aí eles colocam como que, de fato, o que teve interferência na mortalidade em 30 dias foi internação na UTI, com P significativo, pacientes com infecção por Klebsiella pneumoniae, produção de carbapneumase, marcadores de gravidade, aí entrando a parte de leucócitos, procalcito, ausência de antibióticos inadequados, ou seja, eu tive tavinho de antibiótico inapropriado, também teve significância estatística com P de 0,04, e os pacientes, depois que tiveram que fizeram o método deles, né, teve uma mortalidade um pouco menor comparado aos que não fizeram. E aí depois eles fizeram essa análise de regressão logística multivariada dos fatores de risco e avaliaram que, de fato, a terapia antibiótica inapropriada após o resultado do antibiograma teve significância estatística para a mortalidade, ou seja, realmente morreu mais pessoas se tivessem uso inadequado de antibiótico, mesmo depois de sinalizado, e que os pacientes que foram do grupo que fizeram o estudo tiveram 70% menos de chance de morrer comparado ao grupo que não fez o teste. Você não é realizado, né? Tem um problema, né? Você não via isso. Sim. Ainda assim, boa, né? Pelo caso dela. Eu gostei muito. Vai virar standard. Fazer isso para paciente de TI, não para todos. Paciente para paciente crítico, deve fazer uma baita diferença. Você escolher antibiótico por 4 horas e deixa por 3 dias, até que produz carbapneumase. Eu tenho a impressão que em outros lugares o resultado vai ser melhor do que no Brasil. Porque aqui a gente ajuda muito o pau da barraca, né? A gente sabe o nosso nível de multi-check, o cara está grávido, não tem, mete no togena, fenomenal, coli, e aí daqui a 3 dias eu penso, a realidade é assim, os hospitais privados, né? Assim, tá grávido, toma 6 antibióticos, depois escalou. Mas lá fora, os caras tratam, no Canadá, o antibiótico mais usado na UTI é ceftriaxona. Ela fica lá e falou que ele usa meropenem, tipo assim, a cada 2 semanas. Polipenicilina a cada 3 meses. Tem estudos na Holanda que eles fazem, para um estudo que não consegue número de bactérias no UTIs do país todo. Não consegue tipo de cheiro. Então, é uma epidemiologia muito diferente. A nossa é muito trash. Mas, assim, Canadá e outros países da Europa, isso faz uma diferença. Porque você pegar uma carbapneumase, assim, nunca que o cara ia meter o meropenem. Ou uma carbapneumase, pegar uma SPL. Os caras lá acham que não tem SPL, não tem. E aqui a gente já cobre achando que tem carbapneumase, né? O cara grávida, lá, uma vídeo, pode. Uma vez me ligaram para participar de um estudo da UTI aqui sobre TAB, né? Eu quero para testar um novo antibiótico, que eu não sei qual é.
Mas era obrigatório que o nosso padrão de tratamento fosse taxa assim. Oh, meu amor. Não vai estar dando. É triste, né? Mas, de novo, esse aí eu acho que vai virar standard of care. Né? Eu acho que tem 3 anos que está incorporado no Superrecast, a gente pôs, no meu caso, a gente pôs no Superrecast esse ano, e aí lá no serviço de contribuição vai fazer. Legal. Agora, sim. Então, a ideia é o seguinte: o cultura positivou em 8 horas, você não tiver o grama. A identificação não dá para fazer direto do mal, no mal você consegue a identificação em 2 minutos. Mas disseram que fica bem mais caro de você fazer direto do frasco. Não, fica a mesma coisa. O negócio A justificativa que dá pra gente. precisa ver de novo. Então, é de novo. Isso é teste adicional. O rastro ele é acompanhado do convencional. Ele é acréscimo de. Não, tipo, fazer um áudio direto do frasco fica mais caro do que fazer da placa. Foi a justificativa que deram pra gente. E aí a contratualização com o hospital não é essa. Consumir a mesma coisa. Não é verdade esse bilhete. Por que não faz Por que não padroniza então de fazer assim? Será que não? Porque a sensibilidade é menor e aí quando o negativo tem que fazer tipo depois. Eu acho que é mais procedimento mesmo, que eu saiba. Talvez tenha que ter alguma coisinha para pré-tratamento lá, mas. Eu consigo esperar que eu faça isso. Poderia fazer. Porque estava acontecendo isso, né? Porque não, você me abre a plaquinha para depois você dar a plaquinha. É porque o padrão é esse, né? O padrão é fazer de amostra final, já, Uhum. de cultura pronta. O molde direto do braço tem alguns problemas. Primeiro, que quando o traço é positivo, se for polimicrobiano, por exemplo, o molde se confunde todo. Porque o molde ele só identifica coisa monomicrobiana. Tanto que quando você tem uma cultura poli, é infrequente. Mas na parte do inglês você tem que separar. Eu acho que não dá para fazer. Eu acho que tem que fazer estudo, né? Acho que tem que fazer estudo piloto. Agora, aumento de custo, eu não vou falar. Né? Talvez seja isso. Ele vai duas vezes. Ele tinha uma sensibilidade menor quando comparado com a colônia. E aí você tem que repetir. Mas o molde é barato demais. Você tem que fazer um Se você fosse repetir um cartão, acho que cada um é caro. Se você vai gastar 100, 50 para 100, agora você vai gastar de 5 a 10, né? Não sei, o aumento de custo. Não é tanto, é uma cultura, assim, né? Consolida, é uma cultura positiva, é um evento que não encontra com cultura técnica. E não é todo cliente, não seria todo paciente que precisaria fazer E não sei todos os frascos, também, se for 10 frascos, mesmo paciente, você faz um dos frascos. Tem jeito de racionalizar o custo. Porque para alguns faz muita diferença, porque você vai numa UTI, onde você tem muita enterobactéria, você tem muito não fermentador também. Você também com a enterobactéria fazer um KBNB, por exemplo, faz uma diferença absurda. Não, e se fizer isso aqui, dá para você fazer a identificação, sai na hora, pega o frasco e identifica o malte. Aí em 2 minutos está pronto. Demora 90 segundos a leitura do malte. E aí 2 minutos está pronto. E aí você incuba já na hora, direto do frasco. Em 6 horas você tem um antibiograma. Então, em menos de 24 horas, da coleta da hemocultura, você tem identificação de antibiograma. E fazer um estudo de custo até mesmo, né? Você fazendo isso e você administrando o medicamento, custo do medicamento, custo do Mas eu acho que não é só questão de custo, assim, né? Mas que seja mais caro para pacientes muito selecionados, identificados, completamente. Não, ainda que seja um pouco ainda que cobre mais caro no particular. Não, com certeza, mas se a justificativa é a questão do custo, acho que você está pensando no custo só do laboratório, estou esquecendo do custo do medicamento. E a questão é Viu? porque é método microbiológico, só o outro né? Esse racho. É porque não estava validado. Ninguém sabia se funcionava tudo bem. Então, a gente vem sendo estudado nos últimos 5, 6 anos, assim, também teve que guardar uma boa relação com o antibiograma tradicional. E aí tem alguns bichos que não funcionam bem. Por exemplo, pseudomonas, ali, 24 horas é ruim, 28 horas é melhor. Então, esses detalhes técnicos, que variam de bicho para bicho, tem que ser bem feito. Isso não, é muito perigoso você soltar. Vai dar isso aqui, a carta do antibiótico. Vai decorar, mentira, não é isso. Então, para validar isso, dá um pouco de trabalho. Mas agora está bem validado. Então, de fato, reduziu a mortalidade.
analisou amplamente esse impacto e foi eficaz em cenário de alta resistência, mas ainda é um método que precisa de mais sistemas, avaliações, ensaios clínicos e afins. Olha ali, tá ali. Maior taxa de erro pode achar 5. É. Não usada na infecção de corrente sanguínea do direto. Não antibióticos. Tem antibióticos que não funcionam bem, tem bactérias que não funcionam bem. Então, não é uma panacea. Ah, que legal, isso é difícil. Assim, você entra mais devagar. E agora, a dúvida, esse aqui eu fui, esse vai ser de 3 lá, então. Tá. Esse aqui é velho. Mas eu posso sempre fazer esse papo para você, para a gente ver como é perigoso simplificar resultados. Não ler o apêndice suplementar, ilustrar, fechar. Se lê a introdução. Se você pega esse estudo e vai ler resultados em conclusão, você nunca mais faz procalcitolina na sua vida. Aí, quando você vai ler a tabela 1 e o apêndice, aí você faz. Tá. Aí fala dessa parte de procalcitonina como elevação, como uso para infecções, e o objetivo é avaliar se de fato reduziria a exposição a antibiótico nas infecções de trato respiratório inferior. É pneumonia. É o nicho procalcita, pneumonia e redução. Tem estudo para indicação, tem estudo para outros sítios, tem estudo para vários escalonamentos, mas o grande nicho de procalcita é esse. Tem 200 meta-análises mostrando que reduz em 1 a 2 dias, até 2,5, sem alteração de mortalidade. Há 20 anos. Aí esse estudo aí foi publicado nas edições do New England, falando não presta. Não reduz nenhum dia de antibiótico. E aí, enfim, foi um ensaio clínico randomizado, e é de 1 para 1, nesses hospitais dos Estados Unidos. Aqui eu coloquei alguns dos estudos que foram feitos, que estavam na parte suplementar, mas depois, se quiser, eu mando. E aí eles avaliavam a medição do PCR e queriam avaliar a segurança de margem de não inferioridade de, por exemplo, eu posso ou não suspender o antibiótico a depender do resultado da procalcito. Isso reduziria ou não a minha mortalidade, enfim. E aí eles colocaram os critérios de inclusão, tinha vários pacientes, tinha que ser maior de 18 anos, enfim, fechar critério para infecção do trato respiratório inferior. E aí eles fizeram um grupo de intervenções e procedimentos, que era fazer ou não a coleta de procalcito, o momento que seria coletado, 1 hora depois de randomizado, se tivesse internado, seria esse período. E aí os resultados era a tentativa de entrega do resultado de procalcito para o médico em até 1 hora. E o ideal é que se o paciente não estivesse usando antibiótico, era se pedir para ele segurar e não usar naquele momento. E aí os desfechos que eles queriam avaliar era o desfecho de eficiência, que era o uso de antibióticos, se de fato reduziria o uso de antibióticos até o dia 30. E os desfechos de segurança, e o resultado primário de segurança, que foi de não inferioridade, ou seja, realmente eu posso suspender? Vai ser tranquilo eu não precisar da procalcito para suspender o antibiótico. E aí ambos queriam avaliar se seria possível ou não fazer isso. E os desfechos secundários seria prescrição de antibiótico, admissão no UTI e outras coisas. Gente, 1.500 e 14 pacientes em 14 hospitais dos Estados Unidos randomizados. Um trabalho bom. Muito sério. 14 hospitais, 1.500 pacientes randomizados para um prospectivo. Tudo certo, claro. Vai sair sensacional, né? Aí eles fizeram isso de novembro de 2014 a 2017, mais de 2017, com esse total de 1.664 pacientes que foram randomizados, 826 por grupo dos que fizeram análise de procalcito, e 830 depois que foram analisados dos que não fizeram, né, análise de procalcito. E aí aqui as características básicas, e aqui o que a gente tem de relevante para relatar é que já no começo do estudo, a média de procalcito do grupo que fez a dosagem de procalcito do grupo que não fez a dosagem de procalcito era uma média de 0,05 e que a maioria dos pacientes que que tinham sido incluídos no estudo tinham um valor de procalcito abaixo de 0,25, ou seja, já eram pacientes que não... A gente vai falar que está indignado isso aqui. Aí, ó. Abaixo de meio, era 91% num grupo e 92% no outro. E sendo que a maioria tinha abaixo de 0,2 procalcito. Então, os caras pegaram 1.600 pacientes, dos quais menos de 150 tinham procalcito positivo. Como é que você vai avaliar o desempenho de um exame para pacientes que não precisam desse exame? Tuberculose em pacientes sem tuberculose. Você pega 1.000 pacientes, você faz o Genexpert, é só 3 tuberculose, você não acha diferença estatística.
fazer o quê? Tem a doença. Mas bizarro, não. Não é publicado no índice, não é que é prospectivo, não é que é concêntrico, não é que tem 8 pacientes que é bom. Tem que ler. O secretário de inclusão era pneumonia. Aqui, ó. Aqui os critérios. Tinha que ter pneumonia, tinha que ter a parte clínica. A gente tiver a proposta positiva, será que vocês falam que você pedir proposta para todo paciente com pneumonia? Então não precisa. Você não sabe que pedido difícil da história. É assim, exame bom em paciente ruim e exame ruim. Exame ruim em paciente bom até ajuda às vezes. Então o negócio é para quem você escolhe. Grupo, né? É bizarro, cara, esse estudo aí. Não, e eu nesse estudo, um monte de gente está vendo, por causa não funciona mais, vai usar mais. Mas, cara, isso por causa do clínico. Sim, tem uma parte positiva nesse estudo, que é onde eu acho que a gente tem uma solicitação de proposta que pede para consultar todo mundo. Esse era o PS, né? Esse era o PS, Emergency Department. Os caras chegavam no PS, se o médico assistente falou que tem pneumonia, eu diagnóstico que é pneumonia para consideração. Aqui, ó. Tinha 18 anos. Diagnóstico primário da emergência era pneumonia. Menos de 28 dias de duração. Será que eu peço para consulta ou não? Será que eu peço? Aí tem uma coisa pior. Não, fica pior. É o último slide. Aqui mostrando só do antibiótico. O único que fez diferença mesmo foi o de bronquite aguda, que geralmente prescreveram menos antibiótico no departamento de emergência. Só grifei essa parte, acho legal. Aí, enfim, dos outros era análise de vários dias, assim, de antibiótico dos pacientes, da análise de 30 dias, dos pacientes que fizeram procalcito e dos que não fizeram, e o grupo do procalcito não fez diferença em relação ao uso de antibióticos. Eu espero que eu vou chegar na parte que está falando de indignação. Aí aqui mostra os dias, ao longo dos dias, dosar antibiótico, dosar procalcito ou não, no grupo que dosou, se estava usando antibiótico ou não, que também não fez diferença. E esse aqui, que é o que ele mais ficou... Isso aí é bizarro. Não, você tem que falar. Eu falei, esse é ele que tem que falar. Tá bom. Isso aqui são os FIE de procalcito, né? Procalcito menor que 0,1, 0,2, 0,5, maior que 0,5. Isso aqui é quantos por cento das pessoas estavam usando antibiótico depois de um certo tempo. Quando você vem aqui no terceiro dia, por exemplo, 40% dos pacientes que tinham procalcito menor que 0,1, os médicos resolveram não dar antibiótico assim mesmo. No sétimo dia, os pacientes com procalcito menor do que 0,25, metade deles estavam usando antibiótico. Então, outra coisa desse estudo, além dos pacientes serem humildes, os médicos ignoravam completamente o resultado do exame. Porque a procalcito vai decidir se vai dar antibiótico ou não. Aí você acha a procalcito negativa e metade dos pacientes se respeitar com o protocolo, o overrule, né? Que é eticamente bem razoável, todo estudo. O médico pode resolver não seguir o protocolo se ele julgar que o paciente não é seguro. Mas por metade dos caras resolveram usar antibiótico. Você vê que quando era positiva, todo mundo dava, 100%. Então, marronzinho lá. O procalcito morre no meio, 100% de antibiótico. Agora, o procalcito menor que 0,2, 50% de antibiótico. Aí é impossível. Então, assim, se você usar o procalcito para pessoas que não têm infecção bacteriana, e ainda quando chegar o resultado negativo, você não suspende antibiótico, é óbvio que o procalcito não faz diferença no uso de antibiótico. Tem que fazer o procalcito não vai não, porque eu venho ouvindo e suspende. Tem estudo, né? Mas tem estudo que o procalcito comparece. O procalcito investigar ainda não confio, fica suspende antibiótico. Aí reduzia para cacete. Porque o cara vira e fica com medo que não ser bacteriano, não tem etiologia diagnóstica, não tem cultura, não tem antibiótico separado. É ruim. Esse estudo aí, eu não sabe nem para tudo desse estudo aí. Eu estava indignado. Eu falei, para vocês entenderem que tem que ver o rodapé. Não adianta. Se você lê resultado e conclusão, então, assim, você compra umas ideias muito furadas. Então, não é porque é feminino, não é porque é grande, não é porque é perspectiva muito sempre. Você vai ver bizarramente bizarras as coisas que vêm já ser. Concluindo que o impacto é realmente limitado comparado aos estudos anteriores e que o grupo de pacientes sem infecção bacteriana dificultou qualquer conclusão acerca dos benefícios ou não, benefícios da procalcito, e que teve, e principalmente também por conta da baixa adesão dos médicos, né? Teve o resultado, não fez nada, então não adiantou nada pedir. Tem um estudo de parto dessa mesma época, que é de etiologia de parto, que leva à internação hospitalar. Aqui, a proporção de infecção viral única no parto é enorme. É muita infecção viral. A gente viu semana passada, retrasada. Era muito alto. Era muito alto.
Sim. Então, eu estudo tuberculose. Por isso que isso. É pneumonia que não, é bacteriana, que qualquer coisa gentil. E precisaria e nem trocar. E nem trocar. Por causa desse estudo que eu tive, né, que a média de antibiótico foi 4 dias, né? Foi. Peraí, eu acho que eu até paguei. Não, o estudo é muito ruim. Eu tirei uns trem dele. Parece. A conclusão é que o estudo das vacinas dos efeitos que a vacina mata depois de 3 meses. Os dados não se prestam à conclusão que se chega, não adianta. Dado ruim, deixar a conclusão. Você pega dado ruim. É isso, pessoal. Eu vou mandar os artigos para vocês, tá? É que eram muitos Queria aí. só fazer os elogios. Impressionante a qualidade da apresentação delas. Eu falei, meu Deus, eu não faria melhor assim, né? Não. Leu todos os artigos com detalhes. Tudo. Chorou a semana inteira. Não, Chorou. não, só me alimentei mal. Não conta essa parte. Mentira, não chorei. Eu sei. Fica tranquilo, Eduardo. O pessoal falava que eu chorava muito também. Quem falou? Ah, sério? Fala que eu sou muito dramático, eu choro demais. É assim mesmo, é assim mesmo. Olha, tá vendo? Pois é, menino. Eu só foi. Não foi choro, não. Eu só não comi direito. É porque tem dia que a gente só quer um abraço, entendeu? Mas eles não entendem isso. Pois é, obrigada. Parabéns pela apresentação, valeu. Obrigada, tudo de bom. Leu os artigos todos com detalhes, sabia do que estava falando, provavelmente sabia bem melhor do que eu. Eu não apresentaria tão bem assim. Obrigada, Provavelmente, quanto? Assim,